Fala, desbravadora, seja muito bem-vinda a mais um podcast Pode Desbravar, podcast do nosso movimento Mulheres Desbravadoras. Se você ainda não faz parte da família, fala sério, né, Cris? Porque é muito fácil, né? Só entrar lá no Instagram, Mulheres Desbravadoras Oficial, tem o link na bio. Se você é de São Paulo, clica no link de São Paulo. Se você é de Guarulhos, clica no link de Guarulhos. Se você não é de nenhum dos dois, clica também em um que a gente vai entrar em contato com você e a gente vai te direcionar da melhor forma possível, tá? E hoje eu tô aqui com ela, maravilhosa. Gente, é muito babado aqui na bio dela, tá? Eu tentei dar uma resumida aqui. Ela é certificada como mediadora privada e comunicação não violenta para adquirir as técnicas necessárias na gestão de conflitos, que é a grande paixão dela. Para entender que a beleza nas relações humanas se dá através do diálogo. E ela tem uma consultoria, gente, chama Pulsa Relações Intergeracionais. Ela é especializada em comunicação intergeracional, que usa como pilar técnicas de mediação de conflitos e comunicação não violenta, atuando em empresas, escolas e terceiro setor, de forma presencial ou online. Quero saber tudo da Cristina Doreto. Parabéns. Olha, eu de novo, parabéns, gente. Falando parabéns. Não, falando obrigada, né, gente? Agradecer a apresentação maravilhosa no nosso podcast. Obrigada, Aline. Obrigada. É um prazer estar aqui. Arrasou demais. Mas parabéns também, né, gente? Porque Recebo também os também, parabéns, né? Parabéns também, né? Porque é sobre isso, né, gente? A Cris, ela tá no nosso movimento não faz tanto tempo, né, Não, Cris? não. Tem Dois três meses. meses. Acho que tô completando 3 meses aí de 2 meses e serviço. pouco aí, né? E ela já tá aqui no nosso podcast, ela já foi no Café Desbravador, ela tá desbravando mesmo. E é sobre isso, É né, isso. Cris? É sobre Entrei isso. de cabeça. Agora, me fala uma coisa. Antes da gente falar do porquê você decidiu trabalhar com isso, me conta um pouquinho desse processo das suas formações, da sua vida, enfim, cursos, adolescência, vida adulta. Me conta um pouquinho da sua vida. Tá bom. Bom, eu sou formada oficialmente em administração de empresas e a minha grande escola profissional foi na área financeira. Trabalhei 16 anos no total em área financeira, entre bancos e outras instituições. Que eu falo que foi a minha grande escola corporativa, né? Eu acho que para que a gente possa empreender no futuro, alguns já nascem empreendedores, mas é muito importante também aqueles que têm uma base numa escola corporativa. Isso foi muito importante, principalmente para a formação da minha liderança, né? Liderar pessoas, eu digo que foi uma base ali numa escola corporativa, mercado financeiro, foi muito importante. Sou mãe de 2 filhos, a Natália que tem 33 e o Luca que tem 16. Então, trabalhando aí os filhos, né, de 2 gerações diferentes e também de 2 casamentos diferentes, começou já nesse momento, alguns anos atrás, nascer essa minha vontade, né, essa curiosidade de saber sobre as diversas gerações. E após os 50 anos, Aline, eu decidi que eu não queria mais trabalhar de CLT. Eu tive uma pausa Você tem entre 50 anos? CLT, tenho 53 anos. Duvido, gente. Pelo amor de Deus. Depois não tem mostrar RG pra gente, na misericórdia. Não Mas eu parece. acumulei aí mais de 20 anos de mercado corporativo, empreendi 10 anos também no mercado de beleza, de venda direta. Voltei para o mercado CLT em 2019, mas percebi que aquilo não era mais para mim, que realmente eu queria continuar empreendendo. E aí, baseado na minha última experiência CLT, que eu tive realmente uma situação bem pontual de conflito ali sobre o etarismo, sofri o preconceito do etarismo na pele, e nós, mulheres, sofremos muito mais, né? Porque a partir dos 40 anos, para o mercado corporativo, infelizmente, a mulher já é considerada velha, ultrapassada e tudo mais. E aí, baseada nessa última experiência, eu falei, quer saber, eu vou estudar sobre isso, sobre conflitos geracionais, sobre etarismo. Percebi que o etarismo era só a ponte do iceberg, a ponta, né, do iceberg. O conflito geracional já estava realmente muito, assim, instalado, principalmente nas organizações. Comecei a estudar sobre isso e percebi que eu precisava me especializar, tanto em comunicação não violenta, quanto nas técnicas de mediação de conflitos. Por quê? Por mais que eu tenha uma habilidade natural de gerir conflitos, eu precisava de técnicas para poder, né, atuar nas empresas através de técnicas, quando as 2 gerações lá se enfrentam,
degladiam, digamos assim, no bom sentido, se tiver bom sentido. Sei bem. E eu achei que era interessante eu ter essas técnicas. Então, fui me especializar e estou aí com a consultoria já há 1 ano e meio. Então, o que te levou a trabalhar com gerações foi essa questão também dos seus filhos, de aprender um pouco mais, e dessa questão pessoal dentro da empresa que você trabalhava, né? Que Sim, foi o ponto ali foi o etarismo, né? foi o etarismo. Explica para as meninas, Cris, porque muitas meninas não sabem o que é o etarismo. O etarismo, ou idadismo, também pode ser chamado dessa forma, mas é mais conhecido como etarismo, é o preconceito, é uma forma de preconceito, principalmente no ambiente de trabalho, mas ele pode existir em outras esferas, contra as pessoas mais velhas. Então, normalmente, você sofre uma ação de preconceito por alguém que se denomina muito mais jovem. Não é nem, às vezes, a questão da diferença da faixa etária, mas por questões, por exemplo, de imaginar que você não domina alguma novidade tecnológica e já considera ali que você está velho, está ultrapassado. E também em relação à parte de imagem. Então, a imagem, infelizmente, também é bem afetado. As pessoas sofrem preconceito porque já tem o cabelo branco, ou porque já está com rugas. E a mulher, especialmente, e nós estamos aqui falando principalmente para mulheres, então eu acho que é bem importante esse recado, sofre isso de uma forma muito mais avassaladora. Porque o homem grisalho é lindo, é charmoso, é maravilhoso. E nas empresas, quando a gente vai para o ambiente de empresas, Aline, os homens mais velhos estão nas posições de lideranças mais altas das empresas. E a mulher, a partir dos 40 anos, ela já sofre e já fica com medo, por exemplo, de perder o emprego. Existe uma estatística que diz que 70% das mulheres próximas a completar 40 anos já estão inseguras em relação a manter os seus empregos. Como que pode, né, gente? É uma coisa assim, em que infelizmente ainda nos dias de hoje é muito isso que você falou, né, Cris? A diferença é gritante. Quanto mais de idade, mais velhos os homens ficam, mais experientes, mais expertise eles têm para comandar a empresa, mais, né? E quanto mais as mulheres ficam também já com uma idade, mais não serve. Não, aí Não ela é tem que ficar em capaz, casa, mas não tá vai na dar hora de ficar em conta. casa. E ela pode, né? A mulher sempre foi multifocal, né? A mulher tem essa capacidade de exercer diversas tarefas ao mesmo tempo, com toda a excelência, mas tem ainda esse viés de que a partir dos 40 anos nós estamos velhos. Gente, misericórdia. Então, nossa, eu queria te perguntar uma coisa, me deu um branco aqui agora. Daqui a pouco você Mas lembra. não, eu queria. Não, na verdade era um compartilhamento. Teve um caso, não tão recente, mas também não tão antigo assim, que eu acho que você vai lembrar, de uma aluna de uma faculdade. Já lembrou, né? Já. De uma aluna de uma faculdade que tinha, mas eu não me recordo agora, não sei se você se recorda de quantos anos a estudante tinha, mas ela era mais velha, né, do que ali o número ali, né, dos alunos, porque normalmente as pessoas entram na faculdade ali com 17, 18 anos, né, então a maioria tinha essa idade, aí uma dessas maravilhosas alunas, não julgando pelo amor de Deus, né, cada um sabe o que faz ou não, mas né, hashtag, mas essa aluna, ela fez um vídeo tirando um sarro, né, o que essa mulher tá fazendo aqui, né, com essa idade e tudo mais, e usou vários termos ali que não vale a pena a gente mencionar, né, acabou dando uma repercussão tremenda, que eu acho que foi muito importante para essa pauta do etarismo, né? De realmente, porque até então, pessoalmente, eu tenho 33 anos. Eu, pessoalmente, eu tenho 34. 34. Eu, pessoalmente, não tinha tanto essa noção do etarismo, né? E com isso que aconteceu nessa faculdade, realmente chamou muito a atenção, né? Esse caso, né, Cris? Sim, esse caso chamou muita atenção. Ela ainda não havia completado 45 anos e as meninas fizeram um vídeo, né, assim, extremamente depreciativo em relação à questão da idade. E é o que eu falo, o etarismo, ele é a ponta do iceberg, é quando a gente vê, mas
O que tem embaixo disso é, de verdade, uma grande dificuldade, principalmente das mulheres, de a gente conseguir interagir com as gerações mais jovens e poder passar toda essa experiência. Então, no meu caso, quando eu refleti a respeito dessa experiência desastrosa que eu tive no meu último trabalho CLT, mas eu quis tirar disso uma boa lição, né? E consegui lá mesmo tirar uma boa lição. A partir do terceiro mês que eu estava na empresa, eu consegui me integrar, eu consegui mostrar que eu tinha capacidade, sim, até por isso que eu fui contratada, mas acontece que você tem uma grande dificuldade, né, de conseguir ser ouvida, de conseguir passar a sua experiência. E quando eu parei para refletir que eu tinha 28 anos de experiência corporativa e de empreendedorismo, e 50 anos de experiência de vida, isso conta e muito, e as pessoas descartam esta experiência, acham que a experiência importante é só corporativa e não é verdade. Eu falei que eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu não quero deixar isso só para mim. Então, a experiência que no início lá não foi muito boa, mas que depois eu consegui reverter, eu decidi transformar isso num negócio. Interessante, né, gente? E essa questão das gerações, né? É muito, muito interessante isso, né, gente? Porque até a gente pegando esse caso, a gente vê que, óbvio, a estudante é de uma geração, né, X, né, e a outra pessoa é de outra geração, né? E eu vi uma frase até engraçada esses dias no Instagram, que diz que era assim, quanto mais idade a gente tem, mas a gente vai ficando sem paciência. Sem paciência de lidar com gente chata, sem paciência de muitas coisas, né? Sem paciência de entrar em conflito, sem paciência de várias coisas. A maturidade nos vai trazendo muitas coisas, né? Sim. E quando a gente fala de relações intergeracionais, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a primeira coisa. O que é uma relação intergeracional, né? Porque essa nomenclatura muitas pessoas podem não saber, não entender. E qual é o principal desafio dentro dessas relações? Tá bom. Então, a relação intergeracional é quando, num ambiente, quer seja ele familiar, corporativo, social, diversas gerações convivem no mesmo ambiente. Então, eu vou falar um pouco das divisões, eu não gosto de cravar divisões especificamente, mas é importante a gente saber que as gerações mais velhas são divididas entre a Baby Boomer, que é a geração pós-guerra, a geração que é a X, que é a minha, entre 40 e 60 anos. Depois nós temos a geração milênio, que é a geração milênio ou Y, como é mais conhecida. A famosa geração Z, que eu quero ter a oportunidade de falar um pouquinho dessa geração. E a alfa, que é a menorzinha, que são os nascidos agora a partir de 2010. Então, a pandemia, especialmente, aflorou bastante isso, porque quando todos tiveram que ficar confinados, e principalmente em algumas configurações familiares, com avós, pai e mãe, filhos e alguns já com netos, ali começou o primeiro caldeirão das gerações, né, interagindo e tendo que conviver ali com todas as diferenças 24 horas por dia. A partir disso, quando as empresas começaram a voltar para o modelo híbrido ou totalmente presencial, o mercado já estava também com uma configuração bastante diferente. Então, hoje o mercado de trabalho ele já convive com quase 5 gerações diferentes. E falo isso porque a geração Baby Boomer, que é a mais velha, como eu falei, está presente, principalmente nos homens, nos conselhos das empresas. Então, existe já a quinta geração, que é a Z, no ambiente de trabalho, interagindo ali com todos. Os conflitos, eles acontecem porque tanto as gerações mais velhas, que têm os seus vieses, têm os seus hábitos muito enraizados, às vezes você falou bem, não tem a paciência ou se coloca também, muitas vezes, numa posição de eu tenho experiência, eu sei tudo e também não quero ouvir o que a geração mais jovem tem para me ensinar, e o contrário também é extremamente verdadeiro. Então, essa geração mais jovem chega, a geração Z, por exemplo, nasceu já praticamente num ambiente digital, então eles são multifocais, eles conseguem realmente estudar ouvindo música e responder uma mensagem para um amigo, e pasme, ele consegue bem na prova, né? Então, eles têm habilidades realmente diferentes, são 100% tecnológicos, e por isso eles já acham que todos os mais velhos estão ultrapassados. Então, Aline, é muito complicado, porque eu vejo nas empresas hoje jovens de 20 anos, considerando alguém de 30, vou chocar agora aqui, alguém de 30 anos, são 10 anos de diferença, e eles já consideram velhos e ultrapassados. Então, você imagina, com 50, 60 anos.
Só que quando essas duas, três, quatro gerações se respeitam e ouvem e praticam a empatia, o que é muito difícil, mas é possível, elas conseguem perceber que um tem muito a ensinar para o outro. Muito, né, gente? Muito. E o mundo é melhor e mais feliz, né? Se realmente isso acontecesse mais, né? Verdade. E me fala uma coisa, o que né, a gente falou aí, né, na nossa apresentação sobre a comunicação não violenta, mas, afinal, o que é comunicação não violenta e o que a comunicação violenta tem em comum com as relações entre diferentes gerações? É bem, bem legal essa pergunta. Quando eu comecei a pesquisar sobre gerações e fui fazer o curso de mediação de conflitos, eu não conhecia profundamente a comunicação não violenta. O curso técnico de mediação de conflitos, ele também é pautado, um dos pilares é a comunicação não violenta. Porque os conflitos, normalmente, eles começam quando as pessoas, né, começam a brigar. A briga, normalmente, tem ameaça, tem uma forma violenta de se posicionar. Então, por isso que o curso é baseado na comunicação não violenta. Mas quando eu fiz também o curso de comunicação não violenta, eu entendi que eu trouxe como um pilar para as comunicações intergeracionais, porque eu me identifiquei como uma geração que fui educada através da comunicação violenta. Por quê? E existe explicação. Eu falo que tudo na vida não justifica, mas às vezes se explica. Então, as gerações mais velhas, a geração baby boomer, que é o pós-guerra, e alguns baby boomers nasceram ainda durante a guerra e vieram refugiados, falando aqui de Brasil, então fugiram da guerra. Então, foi uma geração que não tem nem certo nem errado, mas que entendia que a educação, principalmente dos filhos, tinha que ser aquele modelo extremamente autoritário. E a autoridade, ao pé da letra, se ela não é levada para o lado do respeito, ela vem carregada de comunicação violenta. E a comunicação violenta não é a pessoa xingar, falar palavra de baixo calão, e nem agredir, porque aí nós estamos falando da violência física. Mas a comunicação violenta, às vezes, ela vem subliminar, por autoridade. Faço o que eu falo, olha, faz o que eu falo. Não o que eu faço, o que eu falo, o que eu mando, obedece quem tem razão, não tinha abertura para diálogo, principalmente com os filhos, e isso foi levado também para o mercado corporativo. Então, eu sou uma geração que, além de ter sido educada com esse conceito de autoridade máxima, quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos, foi o que eu encontrei no mercado corporativo. Então, eram os chefes, a gente tinha medo dos chefes, não podia, né, falar se não fosse dado ali para você o poder da palavra. Então, isso no ambiente corporativo, a geração baby boomer e X, que são as mais velhas, tem muito ainda esse viés da autoridade, o poder. Estar numa posição de comando, na liderança, principalmente, pode e tem muito viés de comunicação violenta. Então, por que eu uso ela como um pilar? Porque não é necessário, né? Quando você se abre, quando você dialoga, quando você escuta genuinamente o outro, você deixa de ter que, na sua mente, usar uma comunicação violenta para poder persuadir aquela pessoa e conseguir o que você quer. Quando, na verdade, a comunicação não violenta ensina que você tem que dialogar com o coração. Então, quando você dialoga com alguém com o coração em primeiro lugar, você não vai ser violento. Você vai ouvir, você vai dar espaço, você vai elogiar até a pessoa conseguir chegar no sucesso. Então, tem diversas formas de você fazer sem ser impositor. Arrasou demais. E aí a gente falou da geração Z, né, gente? Que eu acho que é a minha, né? É a minha? Você é Y. A Z é um pouquinho mais, mas você tá bem na divisão, viu, Aline? Tô na divisão 34, na divisa ali, né? Ai, meu Deus. Então, você deve ter um pouquinho de viés da geração Z. Então, quero saber aí, o que a geração Z pode nos ensinar? Olha, eu amo a geração Z. Você sabe que é uma geração que sofre bastante preconceito, porque como é uma geração que nasceu e cresceu no mundo digital, é uma geração, como eu falei agora há pouco, ela é multifocal, né? Ela consegue, eu falo, cuidado com o que você está falando, se tem uma geração Z perto de você com fone de ouvido ou jogando no gamer, porque eles estão
conseguindo captar e prestar atenção em tudo. É uma geração que é autodidata, é uma geração muito autodidata, mais do que a gente possa imaginar. É uma geração que tem coragem, Aline. O que eu mais gosto de falar sobre a geração Z é a geração que fala, é a geração que te desafia, é a geração que não aceita aquilo que ela considera que não é correto. Então, por exemplo, as meninas da geração Z são extremamente importantes para a parte de violência contra a mulher, de desafios em relação, né, aos movimentos femininos em geral, porque elas têm coragem. Então, elas têm coragem de denunciar um assédio moral nas empresas, elas não têm medo. Sim. Então, é uma geração que eu falo que elas já vieram com capa de super-heróis, assim. Eu gosto bastante disso. Eu acho que a gente estava precisando de uma geração mais corajosa. E aí, com isso, nos ensina muito, porque quando eu olho para trás, por exemplo, e olho o meu mercado corporativo lá de trás, né, eu entrei no principal, né, grupo financeiro em 1994, eu sofri, hoje, eu falo que daria para eu escrever um livro de horror, na verdade, né, um livro de terror, porque o que eu sofri de assédio moral, sexual, não está assim escrito, mas a gente não tinha coragem. A gente trabalhava com medo, a gente falava, bom, eu não posso perder o meu emprego, porque também era o que a gente ouvia em casa. Minha filha, você tem que crescer lá, se aposentar na mesma empresa, fica lá, que aí se vocês falar, fazer tudo que eles quiserem, você vai ser promovida. E a geração Z, que é, né, entre a Y e nós, né, da X, não, ela já veio totalmente desprovida de medo. Então, aí, o medo é importante para as pessoas também terem uma certa proteção, mas aí cabe, né, os gestores ali, os pais, dosar essa audácia. Claro, no mundo corporativo, depois sempre tem que ter ali um encaixe, isso é muito importante. Por isso que eu trabalho com a geração Z, principalmente para eles aprenderem bastante essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, de ouvir. Porque como eles têm coragem exacerbada, às vezes também eles têm um pouquinho... também, né? Às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade em ouvir o outro. Então é importante, mas eles gostam de aprender. Como eles são autodidatas, tudo que é novidade... eu tenho uma boa relação nas empresas com a geração Z. Show de bola. E é muito importante, né? Principalmente isso que você falou das mulheres, das meninas, né? Então, porque vem quebrando muitos tabus, né? Da geração, né, passada para a geração Z. Então, já quebrou muitos tabus, né? Sim. Do tipo, ai, mas se eu for demitida, eu arranjo outro emprego. Vou empreender, vou fazer o que for, tipo, o que for necessário. Né? Aquela coisa de tipo assim, nossa, se eu denunciar, o que vai acontecer comigo, né? Não, peraí, eu sou a vítima, né? Eu sou a vítima, né? E é muito importante essa questão dos assédios, né? Acontece muito assédio moral, assédio sexual, né? Então, é muito importante as meninas estarem, né, nessa geração, né? Do tipo, não, olha, vamos pra cima. Com a coragem e vamos lá. E, gente, ai, como tem que passar rápido, misericórdia. E por último, eu quero aquela dica principal ali para as mamães que estão nos assistindo, para os papais também que estão nos assistindo, dessa relação deles com os filhos, né? O que a gente pode dar de dica aí, Cris? Eu gosto bastante disso também. Essa dica eu vou dar um pouco mais focada, não só, mas um pouco mais focada para os pais que estão com a geração alfa, né? Que são os nascidos ali a partir de 2010. Sim. Então, vão entrar agora, a maioria da geração alfa está entrando agora, chegando perto aí, né, do início da adolescência. Então, pais, assim, o que eu tenho de dica é assim, esta geração não vai se comunicar com você da forma que você se comunicou com seus pais. Essa é a principal dica. Esses sim já nasceram digitais, quase que o parto foi digital, né? A geração alfa. Então, eles são extremamente acelerados, você não vai conseguir conversar de uma forma longa, as dicas têm que ser simples, têm que ser diretas, são extremamente ágeis em termos intelectuais. Então, hoje, você percebe crianças com 3, 4 anos discutindo no bom sentido com os pais. Então, colocando a sua vontade, colocando o seu ponto de vista. E isso choca.
choca, não tem jeito. Porque o pai e a mãe, por mais que eles estejam abertos, que sejam mais modernos, têm o poder, está na posição de autoridade de pai e mãe. Mas eles precisam aprender a dialogar, mas de uma forma muito transparente. A geração alfa, ela está vindo para nos ensinar que nada pode ficar embaixo do tapete. Nada. Eles desafiam, porque eles são, além da geração Z, eles são mais multifocais. Então, assim, eles percebem todo e qualquer comportamento e fala, principalmente dentro de casa, de pai e mãe. Então, não vai adiantar você esconder. Ele quer a verdade, ele quer dialogar, ele quer liberdade. E em relação, o maior desafio dessa geração é a tecnologia. Nasceram dentro do ambiente digital, a maioria, com a pandemia, precisou ser exposto 100% em algum momento, porque teve aula remota repentinamente e 100% do tempo. Então, eles já nasceram no ambiente tecnológico e foram expostos ali ou por querer ou não. Então, você não consegue afastar a tecnologia, mas eles são extremamente maleáveis para negociação. Então, se você negociar, você vai conseguir bons resultados, o tempo que ele pode ficar exposto à tecnologia, por que que aquilo não é bom para ele, explicando a verdade. E não negociando, tipo, se você não ficar tanto tempo no celular, você ganha isso ou ganha aquilo, porque essa geração não aceita esse tipo de barganha. Olha só, gente, que interessante. Cris, bora lá. Seguinte. Bebe a sua aguinha. Bebo. Já pensa numa frase aí bem legal. Por quê? Porque eu preciso agradecer aqui essas maravilhosas, que é a Ruth Oliver Organizer, que são nossas patrocinadoras, a psicóloga Fabiana Frade, a Grace Bena Oficial, a Maria Rodrigues Terapias. Agradecer a nossa convidada de hoje, a Cris Doretti, por estar aqui com a gente. Agradecer a nossa parceira aqui, Casadei Personalizados, maravilhosa, que faz as nossas canecas. Inclusive, temos uma linha de canecas e camisetas com ela. E também agradecer a PCR Marcas e Patentes, que registrou nossa marca do podcast. Agradecer a Fabiana Gol, que fez aí a nossa logomarca maravilhosa. Agradecer também aqui esse espaço maravilhoso do Insights Coworking aqui, esse espaço incrível onde a gente grava o podcast da Andréia Brunelli aqui. Agradecer, eu tô emotiva hoje. Agradecer o Thiago também, maravilhoso, que está nos gravando aí, te valeu. Tamo junto. Então, Cris, estou falando com mulheres. Sim. E nem sempre a gente acorda muito feliz, né? Pulando de alegria, ou mais um dia. Isso aí. Quando, às vezes, você acorda mais cansado, enfim, tem alguma frase, alguma mensagem que te motive a você ir pra cima? A você, tipo, não, uau, vamos lá. Que você possa passar para as nossas desbravadoras? Falando em mulheres, é assim, eu penso que nós, mulheres, somos mais do que fortes, né? Então, o que eu penso, e é verdade, assim, não é todo dia mesmo que a gente acorda, uau. Então, o dia que eu acordo assim, tipo, hoje não vai ser um bom dia, eu já procuro mudar o meu pensamento, mas pensar assim, o que eu hoje posso ensinar para alguém? Porque eu gosto de pensar sobre isso quando eu refleti sobre essa questão de que eu tinha mais de 28 anos de experiência acumulada e poderia compartilhar. Só que, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher que tomou a decisão de ficar por um período em casa, cuidando dos filhos, da casa, e deixou ali por um período, às vezes, o seu trabalho. Essa mulher, ela tem tanta possibilidade, ela pode, ela organiza, ela gerencia, ela é maravilhosa, então ela pode sempre ensinar. Então, nós mulheres, nós temos o dom do ensinar, o poder de ensinar. E isso leva força para outras mulheres, né? Então, quando eu comecei esse movimento de gerações, eu não imaginei que eu ia atingir diretamente mais o público feminino. E acabou que isso aconteceu, e isso é maravilhoso. Então, essa fortaleza, o que eu posso ensinar hoje? Uma dica, é uma dica de casa, é uma dica que deu certo com meu filho, é algo que eu lembrei do meu trabalho, e aí isso te motiva.
E aí você já muda o astral, você já fica mais animada. Eu gosto bastante de pensar dessa forma. Demais. Então fica a dica aí. Já quero aí outro podcast com a Cris, porque tem muito assunto, muito conteúdo incrível. Sigam a Cris lá no Instagram. Tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, né, Cris? Sabendo lidar com as gerações, né, com essas relações, o mundo fica muito melhor, nossa vida fica muito melhor, a vida do outro fica muito melhor. Fica mais leve. Fica mais leve. É isso. Então, sigam a Cris. Cris, gratidão. Eu que agradeço. Tudo, pela confiança no nosso movimento, né? Como eu falei, você já entrou aí com o pé na porta, já participando de tudo. Inclusive, né, gente, spoilerzinho aí, né? Em março, abril do ano que vem, nós temos aí o lançamento da edição 5, que da nossa coletânea Mulheres Desbravadoras, e a Cris está na nossa coletânea aí, então vamos nos inspirar muito aí na história da Cris. Então, o que você precisar, conta comigo, o Desbrava está à sua disposição, conte com o nosso movimento, porque como a gente fala, né, Cris? É isso, é entrar, não tô mais sozinha, né? É o que a gente fala, sozinhas nunca mais, afinal, somos uma família. Então, gratidão. Muito obrigada. Gente, obrigada por estar aqui com a gente, né? Eu sei que vocês vão querer mais Cris, gente. Eu sei, comenta aí. Quero live com a Cris, quero podcast com a Cris, quero palestra com a Cris, que a gente traz a Cris, certo? Um grande beijo para vocês e até o próximo podcast.